Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Forte abraço a todos. Olha, segunda-feira à noite, 19 de julho, terminou a oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série C é diferente. São 20 clubes participantes, assim como na A e na B. Porém, é regionalizado, né? A chave A regionalizada e a chave B. Inclusive, os clubes paulistas estão todos na chave B. Aí você joga em turno e retorno dentro das respectivas chaves. E aí, ao término das 18 rodadas, os 4 primeiros colocados garantem classificação às quartas de final. E os 2 últimos colocados de cada chave, num total de 4, são rebaixados. Então, na próxima semana, nós vamos terminar o turno. Agora foi a oitava rodada. Antes de mais nada, eu quero convidá-los para fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para você ser avisado a cada novo vídeo. Todas as semanas você tem da A, da B, da C, você tem dos clubes, você tem programas, você tem jogos, enfim. Ative o sininho para você ser avisado. E principalmente, né, dê o seu likezinho e dê sua opinião. Opinião é muito importante para mim. Vamos falar da oitava rodada e vamos falar do jogo que encerrou essa oitava rodada, que foi o Novo Horizontino. Aliás, que campanha do Léo Condé, hein? Técnico Léo Condé fazendo grande campanha, já fez um bom campeonato paulista, vem melhorando e olha, para mim é um dos meus candidatos ao acesso. Estou falando isso desde a primeira rodada, hein? E nós estamos na oitava. Bom, o Novo Horizontino foi jogar em Curitiba, foi jogar lá no estádio de Durival de Brito e bateu no Paraná por 2-0. Com essa vitória, ele igualou os 16 pontos do líder Ipiranga e assumiu a vice-liderança com 16 pontos. Olha, os dois têm 5 vitórias, só que o Ipiranga tem 7 gols de saldo e o Novo Horizontino 6. Briga muito boa, mas o Novo Horizontino, em momento algum, em 8 rodadas, saiu do G4. Campanha brilhante, campanha para brigar por título mesmo. Se a campanha do Novo Horizontino do Léo Condé é brilhante, a do Paraná, do Maurílio, olha, com esse resultado ele voltou para a zona do rebaixamento. Ali o Paraná, zona de rebaixamento. Sai um pouquinho, volta de novo, sai um pouquinho. 7 pontos ganhos só, um a menos que o São José que saiu, mas a briga do Paraná esse ano, pode ter certeza, é só para não cair. Não dá para brigar pelos as 4 primeiras colocações, pelo menos é tudo indica. Enfim, 2-0. Aliás, o Michel Douglas foi contratado essa semana e já estreou marcando o gol do Novo Horizontino, 1-0. No final do segundo tempo, na reta final, um gol de contra-ataque muito bonito. O Cléo Silva tocou e o Danielzinho fez 2-0. Vitória que levou o Novo Horizontino para a vice-liderança. Olha, já que a gente está falando do grupo B, já vamos falar do líder. O líder Ipiranga, que vem fazendo uma campanha também irretocável, hein? A campanha do Ipiranga é digna de você aplaudir. Ele, nos confrontos diretos, ele vem mostrando serviço. E agora, nessa rodada, ele acabou perdendo. Você vê que a campanha é tão boa que ele acabou perdendo, continua líder. Perdeu para o Ituano, que olha, eu falei para vocês que o Ipiranga tem 16 pontos, o Novo Horizontino tem 16 pontos, e olha, o Ituano foi a 16 pontos também. Foi a 16 pontos, e agora o Ituano, que fez 2-1. O Quirino, o artilheiro do campeonato, né, o artilheiro da Série C com 6 gols, fez 1-0 para o Ipiranga lá em Itu. Aí no primeiro tempo ainda o Igor Henrique num belo gol. E depois no segundo tempo o João Vitor. Foi virada. Ganhou de virada o Ituano e deixou assim a briga espetacular no grupo B. Ipiranga primeiro com 16, Novo Horizontino segundo com 16, Ituano terceiro com 16. Veja que não mudou a liderança de mãos, apesar do tropeço, mas a briga promete ser boa entre esses 3 clubes aí. E o quarto colocado é um time que perdeu também. É o Criciúma, perdeu a segunda seguida, hein? Segunda seguida. O Criciúma foi jogar com o Mirassol. Lembra que o Mirassol estava correndo o risco de entrar na zona do rebaixamento? Eu falei que vendeu. Estava numa situação complicada de vender. Essa semana, a pedido do técnico Eduardo Batista, acabou contratando o zagueiro Luizão, o meia Everton Heleno, o atacante Maurílio, o atacante Mateuzinho. Chegou o goleiro Edson Madden, que já estreou. Enfim, o Mirassol jogando em casa, já com um monte de reforços, venceu o Criciúma por 2-0. Rafael Silva, olha, estava 0-0, o Dudu cobrou um pênalti, o Edson Madden, o goleiro do Mirassol que estreou, defendeu. Aí depois, o Rafael Silva também cobrando o pênalti, fez 1-0 para o Mirassol, aí o Guilherme Paraíba fez 2-0, mas apesar da derrota, o Criciúma com 14 pontos, 2 a menos que o trio que está lá na frente, dentro da zona de classificação.
O Mirassol foi a 10, passou a sonhar. Quem sabe com esses reforços e tal, a equipe embale de novo. Vamos lembrar que o Mirassol é o atual campeão da Série D. O ano passado ele foi o campeão da Série D. Ainda nessa chave, vale destacar o Botafogo, que vem no encalço aí da turma, hein? O Botafogo chegou a ser do G4, saiu do G4 e, olha, colou, venceu nessa rodada. Não, nessa rodada ele foi jogar com o Figueirense lá em Santa Catarina, empatou 0-0. Um empate, o Botafogo acabou indo a 13 pontos, um a menos só o Criciúma, mas continua no encalço. Então não mudou os 4 lá, só mudou a ordem, né? O Ipiranga primeiro, o segundo era o Criciúma que virou quarto, o terceiro era o Novo Horizontino que virou segundo e o quarto era o Ituano que virou terceiro. Mas quer dizer, os 4 do G4 não saíram. E o quinto, que é o Botafogo, também não saiu. Então o Botafogo foi a 13, com um empate em casa, o Figueirense também a 10, mas nos critérios perde para o Mirassol, fica na 7ª colocação. O São José saiu da zona de rebaixamento justamente por vencer o Lanterninho Oeste. 1-0, gol do Everton Bala, foi a 8 pontos e agora o Paraná com 7 voltou para a zona do rebaixamento, o São José saiu. Aliás, o São José que demitiu o técnico Hélio Vieira e contratou o Pingo. Vamos ver se melhora alguma coisa aí, porque o São José vai brigar só para não cair. O Oeste, com 2 pontos apenas, na lanterna, uma situação muito complicada, ouso dizer que dificilmente não vai escapar do rebaixamento. Dificilmente não vai escapar. Então esses são os resultados do grupo B. Vamos para o grupo A, está tão embolado, mas está tão embolado que eu vou falar. Semana passada vocês lembram que eu falei que o Botafogo da Paraíba assumiu a liderança. Pois bem, o Botafogo da Paraíba caiu para a 4ª colocação. Sabe quem é o novo líder? O Ferroviário, lá do Ceará. O Ferroviário ganhou do Manaus por 1-0, gol do atacante Diego Cardoso. E aí foi a 14 pontos. Ele era o terceiro, continuou dentro do G4, mas agora é o primeiro colocado. E com a derrota, o Manaus despencou para a 7ª colocação com 10 pontos. Mas você vê que ele tem 2 só do G4. Olha como a briga é boa nesse grupo aí, muito acirrada. O novo líder é o Ferroviário com 14 pontos e o segundo é o Tombense, o 6º na semana passada. Você vê o que muda uma rodada. Ele jogou com o Lanterninha Santa Cruz, assim como o Oeste. Duvido que vai escapar do rebaixamento, hein? Não dá sinais de reação, não. O gol do Rubens, o Tombense fez 1-0 lá em Recife, foi a 13 pontos, ele era o 6º, agora ele é o 2º, invadiu o G4 aí. E quem invadiu o G4 também é o Volta Redonda. Você vê que muda a cada rodada uma vitória. O Volta Redonda jogando com o Floresta do Ceará lá em Volta Redonda, no Rio, ganhou por 1-0. Olha, com esse resultado, o Volta Redonda ficou numa situação tranquila. Ele foi a 13 pontos, os mesmos 13 do Tombense, mas nos critérios ele é o terceiro. Quer dizer, o Tombense era 6º, virou o 2º. O Volta Redonda era 7º, ficou o 3º. Então você vê que a briga está cada vez melhor, hein? Cada vez melhor. O grande detalhe aí é o Botafogo da Paraíba, que era o líder na semana passada e empatou. Empatou com o Jacuipense, que está lá na zona do rebaixamento, também não consegue sair. Foi lá em Jacuípe e acabou empatando 0-0, mas com um pontinho, o primeiro virou quarto, continua dentro do G4 com 12 pontos. O grande problema é que ele está com os mesmos 12 do Paysandu, que empatou com o Altos do Piauí. Então, só que o Paysandu, que era o 2º, saiu do G4. Tem 12, mas nos critérios ele perde para o Botafogo, ele ficou na 5ª colocação. O Altos, com esse empate, foi a 11. Ele era o 4º, estava no G4, agora saiu do G4. Então a briga ali é espetacular. É espetacular mesmo. Só o Jacuipense com 8 pontos, embora esteja colando no Floresta, o Santa Cruz com 3, que parece que vive no Z4, no Z2, né? Na zona de rebaixamento. Mas olha a diferença, eu faço até questão de mostrar. Ferroviário 14 primeiro, Tombense 13 segundo, Volta Redonda 13 terceiro, Botafogo da Paraíba 4º com 12, o 5º Paysandu também tem 12, o 6º tem 11, que é o Altos, o 7º tem 10, que é o Manaus, e você vê o Floresta. Ele está a 3 pontos do G4, mas a 1 ponto só para escapar da zona do rebaixamento. Briga muito boa também, que promete. Bom, encerramento, né, do turno, ou seja, a 9ª rodada, que você vai encerrar o primeiro turno, vai acontecer na próxima semana. No grupo A, você só começa a rodada no sábado. No sábado você tem Tombense e Volta Redonda. Lá em Tombos, em Minas Gerais, às 11 horas da manhã. Um duelo de duas equipes que está no G4. Olha que bom jogo. Aí no próprio sábado, só que às 17, o Floresta recebe o líder Ferroviário. O Floresta vencer, ele já cola lá. O Ferroviário vai defender a liderança.
Já o Botafogo no sábado também vai enfrentar o Santa Cruz, o tadinho do Santa Cruz que só apanha. Possibilidade de ele se permanecer dentro do G4. No domingo nós temos no Piauí o Altos enfrentando o vice-lanterna, né, Jacuipense. No domingo às 17 horas o Manaus recebe o Paysandu, duas equipes que saíram do G4 e precisam vencer para de repente terminar no G4. Já no grupo B, a rodada vai começar na sexta-feira. O Criciúma, no G4, mas brigando, está ali próximo do Botafogo, enfrentando o Figueirense, duelo catarinense. O Figueirense precisa vencer se quiser alguma coisa, né? Aí às 8 da noite, o Lanterninho Oeste recebe o Paraná, duelo dos desesperados, os dois times que estão na zona do rebaixamento. Aí nós temos no sábado ainda, não, isso na sexta-feira, né? Criciúma e Figueirense, Oeste e Paraná, os dois são na sexta-feira, o do Criciúma às 16 horas e o do Oeste aqui em Barueri, Grande São Paulo, às 20 horas. No sábado, nós temos um duelo gaúcho, o Ipiranga recebendo lá em Erechim o São José de Porto Alegre. O Ipiranga querendo manter ali a liderança, enfrentando o São José, que quer se afastar da zona do rebaixamento. Bom jogo. Aí temos duelos paulistas. Às 17 horas em Novo Horizonte, o Novo Horizontino pega o vizinho Mirassol. Duas equipes da primeira divisão do Campeonato Paulista. É um jogo, hein? E no domingo, o único jogo desse grupo, 11 da manhã, tem outro duelo paulista. Em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, o Botafogo enfrenta o Ituano, querendo vencer para entrar no lugar do Ituano no G4. Olha que belo jogo. Então, esses são os jogos que vai encerrar o turno. E, claro, domingão eu estou aqui para passar tudo o que aconteceu, principalmente se temos novidades, tanto no G4 como na zona de rebaixamento. Perfeito? Forte abraço a todos. Até a semana que vem. Ou melhor, até domingo, com os resultados da 9ª rodada da Série C. Um abraço.